Glória a Deus. A escolha dos 12 apóstolos é um tema extremamente importante para a nossa vida. Conhecer um pouco dessa história que está ligada à nossa história, porque tudo começou com Jesus e Ele entregou a missão para esses 12. Estamos nos aproximando de uma conferência extremamente marcante, importante para a vida da nossa juventude, que fala do tema Equibalo. E o tema Equibalo significa enviados com uma missão. Nós também fomos enviados com uma missão. Mas nós vamos ver hoje como Jesus chamou, preparou, separou e enviou 12 homens com uma missão. A escolha dos 12 discípulos, ela foi um evento marcante no ministério de Jesus Cristo. Esses homens, eles desempenharam um papel fundamental na divulgação do Evangelho e no estabelecimento da igreja primitiva. Jesus Cristo selecionou 12 discípulos para serem seus companheiros constantes. Jesus selecionou 12 discípulos para que esses discípulos aprendessem com Ele, para que eles pudessem testemunhar os milagres que Jesus fez, os milagres que Jesus realizou. Esses homens, eles seriam responsáveis por apreciar a caminhada de Jesus, por testemunhar. Eles seriam responsáveis para aprender com Ele. Há uma diferença entre apóstolo e discípulo. Jesus chamou 12 discípulos e os transformou em apóstolos. E apóstolo é alguém enviado por alguém que tem autoridade e recebe dele autoridade. Por isso nós entendemos que apóstolos, segundo a Bíblia, só esses 12. E o apóstolo Paulo, que entra dentro do grupo dos 12, seria 12 mais um. Porque eles foram chamados por Jesus, eles foram preparados por Jesus, e eles receberam autoridade diretamente de quem tinha autoridade para lhes entregar, de Jesus. Então esses 12, eles recebem autoridade de Jesus. E eles são chamados, no verso 1 diz, e chamando os seus 12 discípulos. E chamando os seus 12 discípulos. Eles são chamados, esses 12 homens, para aprender e transmitir os ensinamentos de Jesus Cristo. E glória a Deus. E como eles aprenderam, e como eles transmitiram este ensinamento. Eles são chamados para estabelecer a igreja e para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Esses 12 homens, eles foram selecionados, eles passaram por um processo cuidadoso. Jesus, mesmo sendo Deus, como Ele foi, como Ele o é, mesmo sendo homem como Ele foi, Jesus era plenamente Deus e plenamente homem.
ele passa por um processo de noites inteiras em oração, buscando a vontade do Senhor para esta escolha. Então, Jesus não simplesmente apontou e chamou. Esses homens não simplesmente vieram, mas tem uma ação divina no chamamento e na separação desses homens. Lucas 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Após uma noite de oração, após uma noite de comunhão na presença do Senhor, na preparação desta decisão, ele chamou e escolheu homens de diversas origens, incluindo pescadores, publicanos e zelotes. A lista dos 12 escolhidos é a seguinte: Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, André, irmão de Pedro, Filipe, Bartolomeu ou Natanael, né? Parece os dois nomes, mas é a mesma pessoa, tá? Não são Bartolomeu é uma pessoa e Natanael é outra, mas uma pessoa com dois nomes. Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu. Judas, também conhecido como Lebeu ou Tadeu. E Simão, Zelote ou Simão Cananita. E ainda Judas Iscariotes, aquele que o viria a trair. Cada discípulo de Jesus tinha seus pontos fortes e fracos. Mas juntos, eles formavam um grupo diversificado e unido que completou os ministérios uns dos outros. A escolha dos 12 discípulos teve um profundo significado para a história da redenção, a história da nossa redenção, a história da redenção do homem. E sempre que eu gosto de falar na palavra redenção, eu gosto de trazer à memória que redenção significa libertação com pagamento de resgate. É assim que aconteceu. Jesus nos libertou, dando em troca a sua própria vida. Eles foram os primeiros a testemunharem da obra de Jesus, e eles desempenharam um papel fundamental na preservação e na transmissão dos feitos de Jesus Cristo. Sua fé e dedicação, eles continuam a inspirar cristãos em todo o mundo. Pedro, o impulsivo. Pedro era conhecido por sua impulsividade. Ele muitas vezes agia sem pensar, como quando cortou a orelha de um soldado romano durante a prisão de Jesus. João 18, 10. No entanto, sua fé inabalável o transformou de fato em um pescador de homens. André, o irmão de Pedro. André era irmão de Pedro e costumava ser discreto. Ele apresentava pessoas a Jesus. Olha que talento maravilhoso. André apresentava pessoas a Jesus. André trazia pessoas a Jesus. A pastora falou hoje aqui da importância de convidar um amigo para vir ao culto, de convidar um amigo para cultuar com você, trazer pessoas a Jesus.
Que característica! André era aquele que apresentava pessoas a Jesus. Ele era um verdadeiro conector. João, no capítulo 1, lá do seu evangelho, e lá no verso de número 41, ele vai nos dizer o seguinte: este achou primeiro a seu irmão Simão, e lhe disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago o menor, provavelmente porque era mais novo. Tiago, chamado também de Tiago menor, ele servia fielmente a Jesus. Há pouca informação sobre ele. Ele possivelmente era um homem de poucas palavras, era um homem tímido a ponto de não chamar a atenção. João, o discípulo amado. João era conhecido por sua afeição especial por Jesus. João tinha um coração amoroso e compassivo e é lembrado como o discípulo amado. Filipe, o pragmático. Filipe era prático e muitas vezes cético. Ele é lembrado por ter sua fé tratada por Jesus antes do milagre da multiplicação dos pães. Natanael, o sincero. Natanael era conhecido por sua sinceridade. Ele não tinha medo de fazer perguntas difíceis e buscava entender profundamente os ensinos de Jesus. Mateus, todos conhecemos Mateus, o cobrador de impostos. Mateus era um cobrador de impostos, o que revelava da sua personalidade ser alguém ambicioso. No entanto, a sua disposição para seguir Jesus mostra que ninguém está fora do alcance da graça divina. Mateus foi alcançado. Um coração ambicioso, um coração traidor, trabalhava contra o seu povo. Tomé, aquele que duvidava. Tomé ficou famoso por sua incredulidade. Após a ressurreição de Jesus, ele precisou ver e tocar as feridas de Jesus para acreditar. Tiago, um inoportuno. Tiago, filho de Zebedeu, juntamente com João, perguntou a Jesus se devia orar para que o povoado samaritano fosse destruído. Será que ele era impulsivo, intolerante? Será que ele era impaciente? Vamos orar, derrama fogo do céu sobre esse pessoal, para que ele creia. Tadeu, um homem de poucas palavras. Tadeu é outro discípulo sobre o qual sabemos pouco, mas sua devoção a Jesus fala por si mesmo. Simão, o zelote. Simão era um zelote. Os zelotes, eles eram um grupo político que buscava a independência judaica, ou seja, era visto como um rebelde pelo Império Romano. Olha o time que Jesus está formando. Um rebelde, um cobrador de impostos, ambicioso, um incrédulo, um impulsivo. A escolha de Simão em seguir Jesus demonstra que as diferenças podem ser superadas através do amor ao Senhor. Judas Iscariotes. Judas foi o traidor de Jesus, pois o entregou às autoridades. Judas foi ambicioso,
ladrão. Sua trágica história serve como um lembrete de que como as escolhas podem ter consequências profundas. Aliás, escolha é um tema que eu trago para ficar na mente da gente desta tarde. Que escolhas nós temos feito? Jesus nos escolheu, Jesus nos separou. E que escolhas nós temos feito no dia a dia? Que privilégio para nós é estarmos aqui hoje. Estamos aqui hoje porque Jesus nos escolheu. Estava lembrando da música da Geração Louvor. Foi Ele sim, que escolheu a mim. Né? Foi Ele sim. E se Ele me escolheu, é um privilégio ter sido escolhido por Ele. É uma honra ter sido escolhido por Ele. O valor dele ter me escolhido não está em mim, está nele. Cada um desses discípulos tinha sua personalidade. Cada um desses discípulos tinha suas características únicas. No entanto, eles foram escolhidos a dedo pelo Mestre dos mestres, pelo Senhor dos senhores, pelo Rei dos reis. Eles foram elementos de suma importância na divulgação do Evangelho do Reino. Essas personalidades tão diferentes da normalidade nos mostram que, independente de quem nós somos, nós podemos encontrar um lugar no coração de Deus. Porque Deus não vai achar perfeição em nenhum de nós. Deus chamou aqueles 12 imperfeitos. Talvez, se houvesse itens para seleção, para ser discípulo de Jesus, nenhum deles passariam. Talvez iriam se procurar entre os religiosos da época. Mas Jesus foi buscar entre pescadores, entre publicanos, entre rebeldes. A graça do Senhor, ela alcança quem quer que seja, onde quer que esteja. Você é precioso aos olhos do Senhor. Deus escolheu você. Não foi você que escolheu Deus. Eu não quero entrar aqui em predestinação, calvinismo, arminianismo, nada disso. Mas simplesmente foi Ele que te escolheu, porque foi Ele que resolveu te amar. Foi Ele que te escolheu, porque foi Ele que desceu do céu e veio a esta terra se entregar por mim e por você. Nós não merecíamos. Mas aí está esse presente de Deus para nós, lá em João 3,16. Porque Deus amou a Leidinha de tal maneira. Porque Deus amou a Vitor de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, quando a gente acha que merece ser amado, a gente não coloca mérito no amor do outro, porque eu acho que eu mereço ser amado. Mas quando eu entendo que eu não mereço ser amado, aí nós entendemos o valor da cruz. Há um hino do nosso cantor cristão que diz: ao concego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, seu sangue verteu, para salvar um tão pobre
pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Jesus chamou 12. Esses 12 fizeram com que o evangelho chegasse até a mim e você. Porque esses 12 foram fiéis ao Senhor. Porque esses 12 aprenderam do Senhor. Porque esses 12 entregaram as suas vidas, assim como Jesus entregou. Você sabe que desses 12, e eu já tirei Judas daqui, e já coloquei o substituto dele. Você sabe que desses 12, só um não foi condenado à morte. Mas os 11, todos morreram de forma trágica. Foram condenados à espada, mortes duras, mortes cruéis. Mas eles entenderam a mensagem poderosa do Evangelho. Eles entenderam nesta caminhada, neste preparo do discipulado, eles entenderam que a missão deles era maior do que a própria vida, e que não importava morrer, mas o que importava é que o reino prosseguisse, é que o reino continuasse. A morte deles assegura o testemunho verdadeiro de Jesus. Roma dizia, mas Jesus não ressuscitou. O corpo dele foi escondido pelos seus seguidores. Aqueles 12 que andavam com ele, se tivessem testemunhado essa história, de que Jesus não ressuscitou, mas o corpo dele foi escondido, eles teriam morrido da forma que morreram? Ninguém morre por uma mentira. Eles morreram porque eles vivenciaram, porque eles presenciaram que o Rei dos Reis ressuscitou, e que porque ele ressuscitou, um dia também eles ressuscitariam, e que porque ele ressuscitou, eles tinham a certeza da vida eterna. Você tem a certeza da vida eterna? Jesus te dá essa certeza quando Ele habita no teu coração e na tua vida. Hoje você também é discípulo de Jesus. Hoje você também tem uma missão, a missão de levar avante esta palavra do Senhor. Vou convidar o Ministério de Louvor e vou pedir para a gente cantar aquela canção Trabalhadores, de todos os povos, todas as aldeias, caminhava Jesus, não é? E eu vou pedir a toda a igreja para ficar de pé. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu por nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se alguém nesta noite quer entregar sua vida para Ele, se alguém esta noite quer ter a certeza de vida eterna, eu convido você a sair do seu lugar, e nós queremos orar por você. Se você está afastado do Evangelho, mas entende que essa noite é a noite de reafirmar a sua fé em Jesus, sai do teu lugar e vem aqui para orarmos juntos, em nome do Senhor.